Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes e 2 ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Pequeno presidente, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 56ª sessão ordinária de 3 de abril de 2010. Projeto de lei complementar número 905 de 2010. De autoria do senhor prefeito Miguel Haddad, que reclassifica a área situada no Jardim Tamoio e nela autoriza a implantação de empreendimentos habitacionais do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Projeto de lei complementar número 906 de 2010, sua autoria, vereador Roberto Conde de Andrade, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir itens de segurança infantil em edificações comerciais que ofereçam playground e brinquedos similares para crianças. Projeto de lei número 10.606 de 2010, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina Praça José Palhares, área pública situada na Rua Isaura Madeira de Campos, Parque Cidade Jardim. Projeto de lei número 10.607 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, denomina Rua Marcel Acioli Caetano da Silva, as ruas 15 e 16 do conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Projeto de lei número 10.608 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com a Faculdade de Medicina de Jundiaí para continuidade de integração no Hospital Universitário de Jundiaí no Sistema Único de Saúde, o SUS. Projeto de lei número 10.609 de 2010, do vereador Paulo Sérgio Martins, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Policial, 21 de abril. Projeto de lei número 10.610 de 2010, do prefeito Miguel Haddad. Ratifica contrato com a União Ministério da Saúde para repasse financeiro para a construção de unidade de atenção especializada em saúde. Veto total ao projeto de lei número 10.293 de 2009, do presidente desta Casa, o vereador José Galvão Braga Campos, que prevê em exibições cinematográficas reserva de tempo para veiculação de publicidade socioeducativa de caráter institucional. Veto total ao projeto de lei número 10.369 de 2009, da vereadora Ana Tonelli, que exige contratação de serviço de segurança em eventos particulares com fins lucrativos. Moção número 91 de 2010, também da vereadora Ana Tonelli, apelo ao Congresso Nacional por aprovação do PL 220 de 2009, da deputada federal Vanessa Graziotti, do PCdoB-AM, que altera o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de redefinir os critérios para caracterização das atividades ou operações perigosas. Moção de número 92 de 2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apelo ao Senado Federal por inclusão na pauta do projeto de lei do Senado número 11 de 2005, que revoga os incisos 2 e 3 do artigo 475 da Lei número 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. São essas as matérias apresentadas no dia de hoje, senhor presidente. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. Senhor presidente, desculpe, depois que o senhor terminar.
As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Pois não, vereador. Uma questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, tendo em vista que no último final de semana nós fomos surpreendidos com o falecimento de um amigo, ex-diretor da Secretaria de Transportes, à época era diretor de trânsito da Prefeitura, no período de 89 a 92, foi também jogador do nosso Galo, Paulista Futebol Clube, e também presidente da Associação Esportiva Jundiaense, o Antônio Sales Bueno, a quem carinhosamente nós chamávamos e o conhecíamos por Biguá. Então, se Vossa Excelência assim entender, gostaria que a sessão de hoje fosse dedicada à memória do já saudoso nosso amigo, ex-diretor de trânsito de Jundiaí, o Biguá. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, devidamente deferido. Declaro essa sessão hoje ao Biguá, falecido no último final de semana. Ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem presença para início da ordem do dia. Havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Anteriormente a isso, tendo a ata da 55ª sessão ordinária, realizada em 6 de abril de 2010, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideremo-la aprovada. Ordem do dia. Projeto de lei complementar de número 855, do vereador Júlio César de Oliveira, que institui o programa de conservação, uso racional e reutilização de água em edificações. Em discussão, o projeto 855 do vereador Júlio, com a palavra o mesmo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Enquanto o vereador Julião toma a tribuna, gostaria de deixar registrado também nesta manhã, que acompanha os trabalhos parlamentares, o senhor Daniel Leão, que nos dá a honra de acompanhar os trabalhos parlamentares esta manhã. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Júlio. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, né? Público presente, projeto de lei complementar de número 855, de minha autoria, que visa instituir o programa de conservação, uso racional e reutilização de água em edificações. Eu aqui quero, antes de falar no projeto, repartir a paternidade desse projeto, vereador Paulo Sérgio. Porque, na realidade, esse projeto ele foi discutido já há um tempo atrás. Eu tinha um projeto na questão de reutilização de água e o ex-vereador Gerson Sartori também, né, deu entrada num projeto de lei que versava sobre esse assunto. Houve até por parte da Secretaria da Casa uma falha no sentido de permitir a entrada de um projeto de lei tratasse do mesmo assunto, assim como Vossa Senhoria tentou dar entrada e fez uma emenda que veio a complementar e melhorar ainda mais o projeto de lei. Então, eu não posso deixar aqui de dar também, né, um pouco desse espaço que eu estou tendo ao ex-vereador Gerson Sartori, que foi autor junto comigo dessa lei. Por não ter sido candidato, e sim candidato a prefeito, não se elegendo e não retornando a esta casa, houve, por minha parte, um desentranhamento e a autoria passa a ser somente minha, mas, na realidade, eu faço questão de aqui dividir esse espaço, senhor presidente. Hoje acabei de dar uma entrevista na rádio, no outro dia num jornal também, fui procurado e falei a respeito dessa questão da reutilização de água. Eu acho que, hoje em dia,
nós todos vivenciamos uma onda de conservação no mundo. E nós estamos vendo aí, né, que ou nós, seres humanos, começamos realmente a tentar recuperar o nosso encontro com a natureza, ou a natureza vai nos cobrar uma taxa muito alta, como tem cobrado aí. Basta a gente pegar os últimos 4, 5, 6 meses aí, se tanto, e nós vamos ver tantos desastres que aconteceram no mundo como um todo. O último se abatendo agora sobre o estado do Rio de Janeiro, com mais de 200 vidas perdidas ali, que poderiam perfeitamente ter sido evitadas. Eu acho que a reutilização de água traz a preservação da vida, e não só, melhora em todos os aspectos. Eu dizia hoje, na rádio, que a gente vê ainda, infelizmente, pessoas que utilizam uma água que custa caro para a gente buscar, caro para a gente tratar, sendo muitas vezes utilizada para lavar a calçada, para varrer a calçada, para limpar espaços onde você poderia estar usando um outro tipo de produto, uma água reutilizável, ou, né, no caso da calçada, uma boa vassoura ajudaria muito. Então, não vou me estender, não. Eu acho que esse é um debate que não precisa ser mais feito, não. Eu acho que todos nós aqui temos consciência da importância da água. Eu tenho dito, senhor presidente Enivaldo Ramos de Freitas, que em todo o mundo a gente já assistiu guerras por problemas religiosos, guerras por intolerâncias, guerras por supremacia de uma raça, guerra por ouro, guerra por petróleo, e eu não tenho muitas dúvidas de que, se a gente não tomar pé da situação, a próxima guerra será por água. Não pela água em si, mas pela falta de água. Porque sem água não se vive, não se consegue ter vida. Eu costumo dizer que sem energia elétrica, que é um bem também muito importante da nossa vida, nós vivemos. Mas sem água, a gente não consegue. É um bem vital, a água, para tudo. Então, espero contar com o apoio dos nobres pares. O projeto ele é bastante simples, né? Ele é de uma simplicidade, mas de um alcance muito grande, e que veio, inclusive, a ser melhorado em alguns aspectos, graças a uma emenda que esmiuçou ainda mais alguns aspectos, colocada pelo nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Então, espero poder, senhor presidente, contar com o apoio dos nobres pares na aprovação desse projeto, tendo em vista, inclusive, a questão de que é um projeto legal, de que é um projeto constitucional, e eu espero ver ele sendo colocado em prática na nossa cidade, não só pela iniciativa privada, mas e principalmente pelo poder público, que tem que dar o exemplo da reutilização de água. Nós temos hoje Jundiaí, que tinha um dos rios mais poluídos do nosso país, no nosso município, já não recebendo uma carga poluidora que possa dizer que ele seja um rio poluído. Isto é histórico no nosso país. Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra cidade, não estou dizendo que não exista, mas estou dizendo que eu não tenho conhecimento de nenhuma outra cidade que tenha feito com o seu rio o que Jundiaí fez com o rio Jundiaí e com o rio Guapeva. Eu acho que não custa a gente, né? A gente tem manias, às vezes, de criticar a nossa cidade, mas eu acho que tem alguns aspectos que são fantásticos, e eu sou um defensor da nossa cidade às 24 horas do dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, usou a palavra o vereador Julião, autor do excelente projeto de lei número complementar 855, para o uso racional e reutilização de água em edificações. Próximo orador a usar a palavra, vereador Durval Orlato. E até aí, nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável ao projeto, mas eu gostaria que desse tempo, e eu sei que quando o projeto entra em discussão,
e foi um lapso meu não ter apresentado antes uma outra emenda, mas fica aqui o apelo, que se for o caso e a concordância de ambos, a gente fazer uma pequena emenda aqui. Tem uma questão que eu entendo ser importante, a gente prevê para que todos os empreendimentos, grandes empreendimentos comerciais e industriais, eles sejam obrigados a ter um reservatório mínimo de captação de água das chuvas. Nós estamos vendo aí Iguatemi, estamos vendo aí Morumbi e tantos outros vindos e vão utilizar a nossa água. Outra questão é o próprio reuso da água, né? Para a irrigação dos jardins, fontes, da água que é consumida nesses shoppings, nessas grandes indústrias. Então, eu acredito que aqui no projeto a gente deveria ter um espaço dizendo que esses empreendimentos deveriam prever captação de água de chuvas e o reuso da água, até como forma da gente não, vamos dizer assim, não ter esses empreendimentos utilizando muito da nossa água tratada e não tendo obrigação nenhuma, ou seja, vem a empresa para cá, se quiser fazer a captação, faz, se quiser utilizar sistemas de reuso, utiliza, e fica meio aberto. E aqui a população parece que fica aí autorizada, incentivada, tal, mas esses grandes empreendimentos não, tanto ao reuso quanto à captação. Depois tem uma outra situação aqui que eu gostaria que também nessa mesma emenda poderia ser modificado, perdão. O artigo 7º diz assim, olha, as edificações com projetos arquitetônicos aprovados a partir de 2 anos da data de promulgação da presente lei complementar deverão prever em seus respectivos projetos hidráulicos sanitários sistemas prediais de água que permitam a medição individualizada do consumo de água de cada uma de suas unidades de consumo públicas e privadas. O que vai acontecer? Eu imagino que tem que ser imediatamente após a promulgação dessa lei, não em 2 anos. A gente tem vários empreendimentos aí, MRV, Santa Ângela e tantos outros, construindo prédios de apartamento. A gente precisa colocar na lei que a partir da promulgação dessa lei, se for 2 anos, pode ser criado nos moldes atuais condomínios verticais ainda sem a individualização. Eu acho que a gente podia prever o reuso e fazer com que os condomínios, nesse artigo 7º, seja aprovado a partir da promulgação da presente lei. Era só vamos dizer assim, o reparo que eu gostaria de fazer. Permite uma parte? Claro, permito, vereador. Eu acho que as 2 propostas colocadas por Vossa Senhoria vêm a melhorar o projeto. Então, acho que, terminada a fala, solicito ao presidente que pudesse colocar ao plenário a suspensão dos trabalhos por 10 minutos, se necessário, para que a gente faça essa emenda com esses 2 tópicos que Vossa Senhoria sugere, para que a gente agregue ao projeto. Não vejo como nada que não possa ser colocado, não. Só posso agradecer a melhoria ainda mais de um projeto que visa o bem comum da nossa cidade. Não, claro, então me sinto contemplado. O presidente já colocando em votação, encerro minha fala nesse instante e vou preparar a presente emenda, até em conjunto com Vossa Excelência. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. Fui informado pela assessoria da Casa que parece que já temos um projeto já tramitando na Casa para captação de água. Então, não seria possível. Mas, mesmo assim, esta presidência vai colocar ao plenário que vamos suspender os trabalhos até por 10 minutos, se necessários, para que possamos, então, elucidar estas dúvidas. Okay? Questão de ordem. Questão de ordem. Só para não quebrar, não sei se teria mais alguém com a fala, mas gostaria de falar também, antes da suspensão dos trabalhos. Bem, pela solicitação do vereador, vice-presidente desta Casa, doutor Paulo Sérgio Martins, ele terá uso da palavra e, após, nós veremos a possibilidade da suspensão dos trabalhos. Vossa Excelência tem o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores,
fala aqui é simples. Eu acho que parabenizar o vereador Julião parabenizar o vereador Julião por essa iniciativa. E só complementando, que teve uma emenda nossa, complementando só um pouquinho mais, e muito embora já estivesse perfeita, né? Estendendo a reutilização de água. E o que o vereador Julião já não é a primeira vez, acho que a próxima grande guerra vai ser pela água. Já está sendo uma dificuldade. A água hoje, que ela é para nossa, não só para a nossa beleza, para a nossa estética, para a nossa saúde, para tudo. Então, acho que prevendo-se esse tipo de regulamentação, esse tipo de lei, com a complementação que nós fizemos, não tem muito o que falar, até porque as proposituras do vereador Durval vêm também a adequar melhor essa lei. Gostaria de pedir aos senhores vereadores que aprovassem, porque eu acho de extrema importância. Tem certas leis aqui que parecem desapercebidas no tocante, nós somos do PV e defendemos o meio ambiente, que passam desapercebidas, mas eu acho que o meio ambiente ela é muito importante. Até, inclusive, numa pequena proporção, nessas inundações que nós tivemos, nesses problemas hoje na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, talvez houvesse essa reutilização, não perderíamos essa água pluvial, não em tanta quantidade, e ela poderia ser armazenada em condomínios, em estabelecimentos comerciais, e talvez não desse a proporção que tivesse sido dada. Não que fosse resolver o problema, mas talvez minimizasse um pouco. Parabéns, vereador Julião. Obrigado pela aceitação das minhas emendas. Foi só no sentido de complementação, falei com Vossa Excelência anteriormente. Parabéns ao vereador Durval. Eu acho que daqui sai uma regulamentação séria, que é para ser obedecida e fiscalizada. Só aproveitando, antes, vereador Julião, antes do senhor pedir a palavra, nós tivemos um projeto de lei também que foi vetado sobre o aproveitamento de energia elétrica, energia solar, desculpa, e depois foi feito no condomínio Vista Alegre, em parceria com o CDHU e com a FUMAS, desse reaproveitamento da energia solar. Então, um projeto que seria bom, foi vetado e foi colocado em prática. Então, eventualmente, se algum projeto nosso for vetado, que seja apreciado pelo Poder Executivo e realmente colocado em prática. Felizmente, esse projeto vosso, com a nossa complementação, ele é um projeto legal e funcional, razão pela qual a gente não vê nenhuma dúvida, nenhum problema na aprovação do mesmo. Senhor presidente, vereador Julião, vereador Durval, que deu uma parte, senhores vereadores, nós contamos com a aprovação desse projeto para melhor utilização da água na nossa cidade. Obrigado. Bem, usou a palavra o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. E agora vamos colocar em apreciação a suspensão dos trabalhos até 10 minutos para elucidação sobre algumas dúvidas sobre o mesmo projeto. Em votação. Com 12 senhores votando sim pela suspensão dos trabalhos, os trabalhos estão suspensos até por 10 minutos.